Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, esse vídeo é de número 149, o trabalho, enfim. Então aqui André encontra-se dentro da Câmara de Retificação, junto com o instrutor Tobias, que disse assim: vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Então, a dor, o sofrimento, certos tipos de doença, é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. É natural que, conforme Tobias disse aqui, vou pedir providências contra a atitude da família e que é preciso que ela receba maior bagagem de preocupação para que deixe o nosso Ribeiro, em paz. Isso está relacionado a vários fatores. Ora, a espiritualidade, ela tem milhões de recursos. É natural que uma pneumonia já leva a pessoa a se preocupar com aquele que está no corpo físico do que com aquele que desencarnou recentemente. Nossa, meu Deus! Fulana está com pneumonia. Vamos acudir fulana antes que ela morra também. E a fulana fica ali 15, 20 dias com pneumonia e se recupera. É o tempo suficiente necessário para a família esquecer um pouco do Ribeiro, daquele recém-desencarnado. Um aperto financeiro, um desemprego. Enfim, o processo é muito complexo. Ou alguém que chega e faz um convite àquela família: fulana, cicrano, vocês não querem ir viajar? Vamos viajar num cruzeiro, Vamos para a praia. Então, algo surge na vida daquela pessoa, daquela família, para que ela distraia a mente e se desligue um pouco do desencarnado. Eu conheço casos em que a espiritualidade, sabendo que a família ia sofrer o desencarne de um parente, fizeram com que um cachorro aparecesse na vida deles. E esse cachorro não substituiu essa pessoa que desencarnou, mas trouxe para o seio da família uma forma de espairecer o pensamento e amenizar, ou melhor, amenizando um pouco os sentimentos com relação àquele desencarnado. Eu conheço um outro caso também, que praticamente um mês antes de uma pessoa de uma família desencarnar, uma filha que há muito tempo não namorava,
do nada, arrumou um namorado. E esse namorado trouxe alegria para o seio daquela família. Esse namorado substituiu aquele que desencarnou? Não. Mas, naquele momento, ajudou aquela família a mudar a faixa vibratória mental. Então, são tantas coisas que acontecem na vida da gente para que desviemos os nossos pensamentos. Olha só, André, né? Dizendo: fixei o doente, procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando-me a admiração, o novo orientador explicou: o pobrezinho permanece na fase de pesadelo em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. Olha só. O pobrezinho permanece, quer dizer, o pobrezinho, André, o pobrezinho do Ribeiro, André, permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Tá vendo só? O homem, meu caro André, encontra na vida real, porque a vida real, a vida verdadeira, é na erraticidade, é no plano espiritual. Depois que nós desencarnamos, essa aqui não, essa não é a vida verdadeira. Importante, sim, mas passageira. A eterna é a de lá. Essa aqui é passageira, devido à necessidade do processo evolutivo. O homem, meu caro André, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Então, que eu estou amontoando aqui na Terra? O que você tem amontoado? É o que nós vamos encontrar de lá depois. E pelo fato de amontoarmos muito lixo, depois na próxima existência retornamos ao corpo físico sequelados. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eita, isso que é terrível. Nosso Ribeiro, André, eu que estou inventando esse André, para ficar mais, né? Nosso Ribeiro, André, deixou-se empolgar por numerosas ilusões.
não é? Ilusões aqui da terra. Fantasias, promiscuidade, orgias, vamos dizer assim, orgulho, egoísmo, luxúria, materialismo, status, você entendeu? Alta sociedade, riqueza, luxúria, vaidade, avareza, festas e mais festas. As pessoas se prendem a coquetel, né? Essas festas que eles realizam, onde encontra-se ali aquilo que eles melhor no lixo encontra, que se chama nata. Porque isso é lixo. Não existe nada de nata. Existe lixo. Dentro da lata de lixo você encontra lixo. Mas muitas pessoas deixam o compromisso, deixam a responsabilidade de lado, a responsabilidade do compromisso divino, para estar no meio da alta sociedade, alta entre aspas. A fantasia da beleza, a fantasia do corpo esculpido, a vaidade, a não aceitação da aparência que tem, cirurgias de tudo quanto é espécie. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões lá na terra. Minha esposa, linda, maravilhosa. Meus filhos, minhas preciosidades. Minha riqueza. Será que a minha esposa é minha esposa mesmo? Minha? Apesar que eu não só estou fazendo a colocação porque eu não tenho esposa. Eu já sou casado. Com Deus, com Jesus, com a mediunidade, com a humanidade. Tive esposa um dia aqui na Terra, mas hoje vivo só para Deus, para Jesus, para a mediunidade e para a humanidade. O que nós tínhamos que viver, vivemos, passou, encerrou-se aquele ciclo. Ou nem começou, não sei. Mas será que os meus filhos são meus filhos? Não. A gente respeita esse termo, meus filhos. Mas a real é que eles não são meus filhos. Geneticamente, sim. No registro aqui na Terra, sim. Na hereditariedade física, sim. Mas a real é outra. Os meus filhos, geneticamente, são meus irmãos, criados por Deus, da mesma forma conforme me criou. Deus criou também meus filhos. Então, meus filhos não são meus filhos, espiritualmente falando. São meus irmãos. Minha ex-esposa não era minha esposa.
No papel, sim, esposa. Mas espiritualmente, minha irmã em processo de evolução. Meus amigos não são meus amigos. Fisicamente falando, sim. Mas dentro da lógica cósmica universal, meus irmãos em processo de evolução junto a mim. Nós precisamos aprender a separar uma coisa da outra. Porque se não aprendermos a separar uma coisa da outra, ao retornar à pátria espiritual, muitos seres se perturbam, porque não se preparam aqui e chegam de lá e encontram outra realidade. Eu conheço um caso de uma mãe aqui nessa existência. Essa mãe, a filha dela desencarnou. Desencarnou. Essa mãe sofreu demais. E essa mãe também, depois de 12 anos, desencarnou. Só que ao abrir os olhos na parte espiritual, ela procurou pela filha dela e ela não o encontrou. Não a encontrou. Ao lado dela estava uma senhora. E ela interroga essa senhora: onde está minha filha? Porque ela... Isso abreviando a história, porque é uma história muito longa, porque ela já tinha um pouquinho de conhecimento. Onde está minha filha? Porque ela desencarnou antes que eu, 12 anos antes. Aí essa senhora pegou e falou para ela assim: você não se lembra de mim? Ela falou: mas a senhora? Sim. Não me lembro de você. Ora, mas quanta ingratidão. Quanta ingratidão, minha mãe. Essa senhora disse: ingratidão, minha mãe? A senhora é minha filha? Foi minha filha? Sim, eu reencarnei na condição de tua filha, mas na existência passada eu fui a tua mãe. E essa história foi longe. Então se decepciona, se frustram muitos aqueles que aqui na Terra não se evangelizam, não buscam o conhecimento dos desígnios de Deus. Se decepcionam, se frustram muito quando chegam do lado de lá e que deparam com outras cenas. Às vezes a pessoa chega lá no plano espiritual, procurando pelo parente, pelo filho, pela mãe, pelo pai, e esses todos já reencarnaram ou foram degradados para outros planetas. Olha, gente, tanta coisa acontece. Então, olha só. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto,
Recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias. Nada de curiosidade, André. Relativas à curiosidade, e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam. Olha só. Sentindo a desagradável exalação ambiente, um odor no ambiente. E André foi informado por Tobias que aquele odor desagradável, né, era oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam. Emanações mentais. Não era nem odor fétido de putrefação dos corpos espirituais, mas putrefação oriunda dos pensamentos, das emanações mentais, dos sentimentos, da consciência. Então, vejamos. Isso significa que o pensamento não só tem forma, como ele também exala odor de putrefação, fétido e também cheiro de jasmim, cheiro de rosas, cheiro de lírio. Ué, caso contrário, Tobias não diria isso. Olha aqui o que ele disse. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente. Exalação ambiente. Odor fétido. Exalação desagradável. Nossa, mas que ambiente fétido, nauseante. Então, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam. Mentais dos que ali se congregavam. Emanações da mente. Então, o pensamento também desequilibrado, ele exala odor de putrefação. O pensamento positivo exala aromas de rosas. Com as dolorosas impressões da morte física
e muitas vezes sob o império de baixos pensamentos. Olha só, tá vendo só? Que ali se congregavam com as dolorosas impressões da morte física, quer dizer, aqueles espíritos ali ainda encontravam agregados, né? Agregados mentalmente ao corpo físico em putrefação. E por estar ligado ainda àquele corpo lá em decomposição, é natural que se exalava naquele ambiente aquele odor de putrefação. E também com as dolorosas impressões da morte física e muitas vezes sob o império de baixos pensamentos. É o que nós acabamos de dizer. Então o pensamento, ele não só tem forma, como também ele exala odor de putrefação, ou ele exala cheiros de rosa e de outras essências, se é mais evoluído e se é menos evoluído. Sei que, olha, há tanta coisa para ser dita, para ser falada, mas vamos deixar para o próximo vídeo, próximo dia, porque nós temos todo o tempo do mundo para tratar de um assunto tão delicado, tanto quanto esse. Até o próximo dia, até o próximo vídeo.